Linha de ataque. Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Linha de Ataque. Hoje eu, Tiago Alexandre, estou aqui com o Henrique Damas. Olá a todos mais uma vez. Desta vez estamos sem o João Morgado, mas vamos continuar a falar-vos da primeira volta da Liga Portugal B-Win, e tanto eu como o Henrique como o Morgado elegemos o melhor 11 desta primeira volta da Liga Portugal B-Win. Como o Morgado não está, se calhar eu começava primeiramente a dizer o 11 do Morgado. O que é que achas, Henrique? Sim, concordo. Então, para começar, nós elegemos a tática 4-4-2 para os nossos 11, ou seja, 4 defesas, 2 centrais, 2 laterais, depois um médio defensivo, um médio centro, 2 extremos e 2 pontas de lança. E a tática não, os jogadores eleitos pelo Morgado foram Diogo Costa na baliza, Amache na defesa do lado esquerdo, Gonçalo Inácio Coates a central, João Mário o lateral pelo lado direito, no meio campo João Palhinha e Mateus Nunes, e nas extremidades do campo Luís Dias e Rafa Silva, no apoio aos pontas de lança Pedro Gonçalves e Fran Navarro. O treinador eleito pelo Morgado foi Sérgio Conceição, do Futebol Clube do Porto. E Henrique, há algum comentário a fazer ao 11 do Morgado? Vou já dizer assim de uma forma. Primeira, que os nossos 11 variam, temos jogadores em comum, mas falando agora no 11 do Morgado, acho que haviam várias opções para cada posição. Acabámos por escolher aquele que para nós fez mais sentido naquilo que foi a sua exibição global no que toca à primeira volta da Liga B-Win. Começando pela baliza, Diogo Costa foi sem dúvida alguma o guarda-redes que demonstrou melhor rendimento na primeira volta da competição portuguesa, sendo o guarda-redes, claro está, do Futebol Clube do Porto, o atual líder da classificação. A defesa esquerdo, Yanis Amash, que não é de agora, tem vindo a exibir grandes prestações pelo Boa Vista, já desde a época passada tem demonstrado a sua qualidade. Em relação aos centrais, mantém os dois defesas centrais de Rubén Amorim desde que chegou ao Sporting, que é Gonçalo Inácio, que vem da formação, e Coates, que muito contribuíram para na época passada o Sporting ter sido campeão. A defesa direito, João Mário, que é o atual lateral direito do Futebol Clube Porto, sendo que atualmente também está lesionado, mas foi também durante a primeira volta o lateral direito que demonstrou melhor rendimento, sendo uma adaptação de extremo direito para defesa direito, tal como aconteceu com Corona, que nesta janela de transferências de mercado de inverno foi transferido para o Sevilha, de Rolando Lopetegui. Em relação ao meio-campo, é o meio-campo do Sporting, Palhinha e Mateus Nunes, que tal como os centrais, ano passado contribuiu para o título do Sporting, também nesta primeira volta, tal como os dois centrais do Sporting, mostraram um bom rendimento, mais Mateus Nunes, a meu ver, do que Palhinha. Em relação ao extremo esquerdo, Luís Dias, que é sem dúvida alguma o melhor jogador do campeonato neste preciso momento, fez uma primeira volta de campeonato bastante boa, aliás estupenda. Em relação ao extremo-direito é Rafa Silva, que é o atual melhor jogador com passos para golo na atual competição da Liga B-Win, com 11 passos para golo, sendo que os pontas de lança é Fran Navarro, o ponta de lança da sensação Gil Vicente da Primeira Liga, com atualmente o terceiro melhor marcador da competição, e Pedro Gonçalves, mais conhecido pelo Pote, que é o marcador de golos, por assim dizer, do Sporting, que penso que, a meu ver, esta época está a crescer o seu rendimento em relação à época passada, onde foi o melhor marcador da competição. Relativamente ao 11 que eu elegi como melhor 11 da primeira volta da Liga B-Win, eu escolhi André Ferreira, do Passos Ferreira, na baliza, depois a defesa composta por Ian Couto do lado direito, Otamendi, Coates centrais e Grimaldo do lado esquerdo. Depois no meio campo escolhi João Palhinha e Mateus Uribe. Nos extremos repeti os extremos escolhidos pelo Morgado, ou seja, pus Luís Dias e Rafa, e no ataque coloquei Darwin e Fran Navarro. Achas que há aqui alguma surpresa no 11 que eu escolhi? Eu acho que a maior surpresa prende-se com o guarda-redes. Percebo também a tua escolha, porque acho que André Ferreira, desde é formado no Benfica, e muitos na altura apontavam como sendo o senhor dono do lugar na equipa principal, mas depois entre empréstimos, por exemplo, ao Santa Clara, acho que foi em Paços de Ferreira, no atual clube,
no atual clube que representa e também a sua transferência esta época para lá, acho que tem vindo a demonstrar a qualidade que sempre o definiu como guarda-redes, sendo um dos bons guarda-redes da Primeira Liga, embora o Paços Ferreira ocupe uns lugares mais abaixo do que aquilo que é esperado, mas também acho que é uma boa opção. Aí acho que poderia ser suplente do Diogo Costa, por exemplo, mas é uma boa opção, não deixa de ser uma boa opção. Em relação a Ian Couto, também pode-se considerar uma surpresa, mas também tem demonstrado algum bom rendimento no lado direito da defesa do Braga, em conjugação com Fabiano Sousa, outro lateral direito, mas, por exemplo, também considero, lá está, pelo facto de João Mário se ter lesionado, e se formos a ver pela longevidade daquilo sem lesões, se é com os minutos jogados, Ian Couto também é uma boa opção. E claro, Darwin, que é o melhor marcador da competição, atualmente sim, faz sentido. E Uribe. Sim, quanto ao Uribe, eu escolhi o Uribe porque acho que está a fazer ligeiramente melhor época que o Mateus Nunes. Eu considero que o Mateus Nunes por vezes é muito irregular quanto ao seu rendimento e isso pode-se ver agora por estes jogos mais recentes contra o Braga e contra o Santa Clara. E daí ter escolhido o Uribe que para mim está a ser o melhor médio deste campeonato. Quanto ao Ian Couto, lá está, tu já disseste praticamente tudo, e quanto ao André Ferreira, não digo que esteja a ser melhor que o Diogo Costa, mas acho que é um guarda-redes que está em evidência na Liga e tem poucos gols sofridos em comparação com outras equipas do mesmo nível do Paços de Ferreira. Quanto ao treinador, só dizer que escolhi Ricardo Soares, do Gil Vicente. Pronto, é uma equipa que normalmente luta para não descer e que está neste momento em posição europeia. Está talvez neste momento num patamar superior ou com maior rendimento que o Estoril, que talvez o seu adversário mais direto, e considero que Ricardo Soares está a fazer um bom trabalho no Gil Vicente e acho que pode qualificar o Gil Vicente para as competições europeias. Henrique, agora o teu 11. Bem, por fim, em relação ao meu uso, mantendo, claro está, a tática de 4-4-2, o guarda-redes que eu elegi foi Diogo Costa, lá está, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que vai de encontro à opinião de João Morgado. A defesa esquerdo é aqui outra vez uma alteração entre nós os três, cada um escolheu um defesa esquerda diferente, é engraçado. Escolhi Fali Kandé, que foi uma das boas surpresas desta primeira volta, sendo o lateral esquerdo até há bem pouco tempo do Portimonense. Lá está uma das sensações da Primeira Liga na primeira volta, e que aqui há uns dias se viu confirmada a sua transferência para o Metz, que é um clube da primeira divisão francesa, também por uma boa prestação que fez na CAN, que é o Campeonato Africano das Nações, que será uma competição que iremos falar mais à frente no nosso podcast. Em relação às centrais, estou de acordo contigo, Otamendi e Coates, Otamendi do Sport Lisboa e Benfica e Coates do Sporting, que a meu ver são os dois melhores centrais a atuar no Campeonato Nacional. Escolhi João Mário para defesa de direito, portanto eu vou de acordo outra vez com a opinião de João Margado. Em relação aos médios, Uribe, porque lá está, a partir da tua opinião, aumentou muito o seu rendimento esta época e demonstrando de facto ser aquele pivô ou aquele pêndulo do meio campo que uma equipa como o Futebol Clube do Porto estava a necessitar já há alguns anos. Escolhi Mateus Nunes, porque acho que em relação a Palhinha conseguiu de certa forma manter o seu rendimento em relação à época passada, mas nestes últimos jogos, e tal como tu já disseste, contra o Braga, notou-se algumas deficiências no seu jogo, mas também escolho Mateus Nunes porque lá está, mantendo o Uribe no 11 e sendo ele o pêndulo no meio campo. Ao escolher Mateus Nunes, que é um jogador que mais acelera o jogo, faria sentido neste meio campo. Em relação ao extremo esquerdo, Luís Dias, que lá está, outra vez melhor jogador do campeonato atualmente e segundo melhor marcador da Liga Portuguesa. Extremo direito, Rafa Silva. A ponta de lança, Darwin, o melhor marcador da Primeira Liga atualmente. E lá está, Fran Navarro, que é o ponta de lança do Gil Vicente e que também tem vindo a fazer, como já disse, uma época fantástica na Primeira Liga Portuguesa, sobretudo na primeira volta. Vamos ver se continua com o rendimento na segunda. Esperemos. E quanto ao teu treinador, quem é que escolheste? Sérgio Conceição, porque lá está, já é treinador do Futebol Clube do Porto já há umas 6 épocas, se não me engano, corrijo-me se estiver errado, contanto com a atual. E acho que é aquela época em que nós vemos um Porto não tão com um jogo mais de
de meter a bola na frente. Eu falo disto porque o Porto teve Marega, que era um jogador que puxava muito os centrais e descobria muito os espaços, e acho que o Porto agora, com a entrada de alguns miúdos da formação no 11, tem vindo a apostar num futebol com mais perfume, mais desenvolvido, e acho que é mérito do Sérgio Conceição também nas apostas que tem vindo a fazer no 11 inicial. É um Porto bastante diferente daquele que temos visto nas últimas épocas, e que tem tudo para ser campeão, e acho que é o forte candidato a vir a ser campeão no final da época. Depois outra pergunta, deixa-me só dizer que é a quinta época de Conceição ao serviço do Porto. Ok, E obrigado. agora ia-te perguntar qual é que achas que é a grande revelação desta primeira volta do campeonato? Que, se formos olhar para as nossas escolhas, e acho que é unânime, talvez tenha sido Fran Navarro, mas compactuas com essa opinião? Se formos a ver pelos 11 e vermos em comum, Fran Navarro, talvez. Mas há muitos outros. Por exemplo, eu no meu 11 considerei por André Franco como um médio a acompanhar um dos médios Mateus Nunes ou Uribe. Mas acho que, porque André Franco é do Estoril, tem vindo a ser uma das grandes sensações na primeira volta do campeonato, e foi, e vai continuar a ser. Esperemos que sim. Mas lá está, não encontra-se uma sensação grande porque há várias, mas fomos olhar para os 11, sim, Fran Navarro, sem dúvida alguma, do Gil Vicente. E quanto ao melhor jogador, acho que a escolha acaba por ser transversal, é Luís Dias. Sim, claro. Fantástico jogador, está num patamar absurdo e será muito difícil para o Porto aguentá-lo. E agora, só para finalizar, quem é que achas que foi a grande desilusão desta primeira volta do campeonato? Em relação ao jogador, Sim, sim, a relação jogador. eu diria, Assim, aquele jogador que talvez tivesse grandes expectativas no início do campeonato e que tenha acabado por desiludir com o passar das jornadas. olha, é uma pergunta difícil. Ah, talvez. Eu não diria, por exemplo, também não vou falar assim de uma contratação, porque acho que as contratações que os clubes portugueses fizeram em si e aqueles que criaram bastantes expectativas até têm correspondido. E agora, se vamos a falar de jogadores que já estão no campeonato há alguns anos e que têm vindo a decrescer o seu jogo, podemos falar de vários. Posso falar, por exemplo, de Pizzi, que até há uns bons anos foi o grande pêndulo do jogo ofensivo do Sport Lisboa e Benfica. Posso falar, lá está, de Jesus Corona, que já não está no Futebol Clube do Porto e transferiu-se, como já tinha dito, nesta janela de transferências de inverno para o Sevilha. Há muitos jogadores que não têm correspondido àquele que foi o rendimento. Por exemplo, no Sporting, acho que Palhinha tem vindo a crescer um pouco aquilo que é o seu jogo no Sporting, talvez porque, lá está, tem-se vindo a desenrolar notícias de uma possível transferência e pode-se ver que o jogador possivelmente não esteja com a cabeça já no clube, mas no Braga não encontro também assim um jogador que tenha vindo a crescer muito bem o seu rendimento, talvez Raul Silva, que é um dos centrais, que até há bem pouco tempo era indiscutível no Sporting de Braga, mas que nestas últimas temporadas tem vindo a crescer o seu valor. Não te encontro assim uma grande desilusão daquilo que tem sido a primeira volta da Liga. Não sei. Talvez não partilhes a mesma opinião. Poderia-te fazer a mesma pergunta? Eu acho que o Pizzi tem sido talvez das grandes desilusões, porque estamos a falar de um jogador, e aqui a par do Corona, foi o melhor jogador do campeonato talvez há 2, 3 épocas. São dois jogadores que perderam a titularidade nas suas equipas. O Sérgio Oliveira talvez também possamos enquadrar nesta temática. Sim, sim. E quanto ao Sporting, em comparação com o que fez no ano, na época passada, eu talvez escolhesse o Pote. O que é que achas? Também. Acho que não me parece, pelo menos dos jogos que tenho visto do Sporting, que parece que já não tem aquela confiança em rematar a baliza que tinha o ano passado, porque cada vez que o ano passado nós vimos, cada vez que o Pote rematava o ano passado a baliza, raramente não era gol. Agora parece que trava ali uma falta de confiança. E também deixa-me dizer que o Paulinho também tem, lá está, também é um avançado, trabalha muito para a equipa, não é um finalizador nato como era no Braga, mas também tem algumas deficiências naquilo que é a sua finalização ainda, sobretudo no Sporting. Em termos de transferências, eu acho que talvez a grande desilusão dos três grandes acaba por ser o Everton. Foi uma transferência de 20 milhões, penso eu. Sim, sim. E é um jogador que tem tido pouco rendimento dentro do campo. Sim, ainda não encontrou o seu espaço e o seu jogo coletivo dentro do Sport Lisboa e Benfica. Nota-se que tem qualidade individual,
tem alguns gols e algumas assistências já para o Benfica, mas também não é aquele jogador que a gente, que nós adeptos, digamos assim, e pessoal que vê futebol, digamos assim, este jogador está a demonstrar para aquilo que veio no Sport do Benfica, ainda não encontrou o seu espaço e também já vamos em 2 épocas e tarda em afirmar lá está o seu valor. E também acho que num contexto atual do Sport do Benfica também não será muito favorável ele encontrar esse tipo de futebol, o seu futebol, digamos assim. Agora, para finalizar, queres deixar mais algum comentário? Acho que dentro daquilo que é o cômputo geral do tema do episódio, acho que temos tudo falado. Não sei se queres também acrescentar alguma coisa. Talvez possa dizer que vamos ter uma segunda volta da Liga Bovino competitiva, tal como foi a primeira. Talvez haverá algumas surpresas no que toca aos lugares europeus. Acho que o campeão não está definido ainda, porque faltam muitos pontos para conquistar, mas o Porto tem tudo para ser campeão nacional, até por ser a equipa que mostra melhor rendimento. Acho que o segundo lugar vai ser debatido entre o Sporting e o Benfica, e o Braga vai discutir, como tu disseste anteriormente, e também dissemos no primeiro episódio, vai discutir com o Gil Vicente um lugar na Liga Europa. Em relação à Liga Conferência, iremos ver como é que as equipas estão-se a aproximar desse, e quem lá está, estão-se a aproximar desse lugar, se vão bater nesta segunda volta do campeonato, que esperamos, lá está, seja tão ou mais competitiva como a primeira volta. Fica por aqui o segundo episódio do Linha de Ataque. Henrique, queres despedir-te? Mais uma vez, obrigado aos nossos ouvintes por ouvir este segundo episódio do nosso podcast. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. É a minha frase de deixa. E até lá. Obrigado por terem estado deste lado. Vemo-nos para a semana com o terceiro episódio. Até lá.